Olá, 4 de janeiro de 2019, as principais notícias desta quinta-feira estão aqui, dessa sexta-feira, estão aqui na TV Difusora. Ano novo começa com muita gente em sala de aula para melhorar a qualificação, de olho em uma vaga no mercado de trabalho. Em Imperatriz, um sargento reformado da Polícia Militar foi vítima de latrocínio. Você vai ver no programa também os destaques do esporte. O Sampaio contrata o atacante, o artilheiro Ulisses. Ainda na edição de hoje, no Dia Mundial do Braille, entenda como funciona esse importante sistema natural de leitura e escrita que possibilitou maior inclusão. O Governo do Estado entrega serviços de reforma e infraestrutura no cais da Praia Grande. O Bom Dia Maranhão está começando agora. Um ótimo dia para você que nos acompanha em todo o estado aqui pela TV Difusora. Estamos começando o nosso Bom Dia Maranhão dessa sexta-feira. Sexta-feira chegou até que enfim e olha, tivemos aí um feriado, claro, no meio da semana. Semana ficou mais curtinha, mas sexta-feira chegou e daqui a pouquinho o Jéssica Lima dá um roteiro da sua diversão no primeiro final de semana do Ano Novo. No quadro de política, Diogo Tri vai falar da nossa política local, mas também, claro, da repercussão aí já do início do governo Bolsonaro. Em entrevista ao SBT, a primeira depois de eleito, exclusiva, o presidente Jair Bolsonaro disse que, depois de acabar com o Ministério do Trabalho, vai trabalhar para acabar agora com a Justiça do Trabalho. Daqui a pouquinho a gente vai trazer um trecho da entrevista do presidente Bolsonaro ao SBT. E vamos falar também sobre a repercussão da declaração infeliz da ministra ontem da Família sobre a questão de menino usa azul, menina usa rosa, enfim, repercussão que ganhou aí o top. Foi o assunto mais comentado no Twitter no dia de ontem. Mas a gente começa o Bom Dia Maranhão dessa sexta-feira falando de um assunto que interessa a muita gente, porque nós estamos aí num país de 13 milhões de desempregados. E o ano novo começa então com a esperança de conquistar aí uma vaga no mercado de trabalho, não é? De olho nas oportunidades, muita gente não perde tempo, já está em sala de aula, porque uma melhor qualificação pode fazer, claro, toda a diferença. 2019 mal começou e já tem gente em busca de qualificação profissional. O Daniel, por exemplo, trabalha como barbeiro, mas agora resolveu se especializar na área como forma de obter mais conhecimento. Conhecimento nunca é demais, né? A gente está atuando nesse mercado, sempre tem novidades aí, a gente sempre está buscando melhorar a cada dia. Eu acho que os cursos, os workshops, eles são muito importantes para quem está nessa profissão. Você tem que estar sempre buscando novidades mesmo e tendo o seu trabalho sempre à mão, os portfólios para mostrar o que você faz, divulgar. O pessoal já está muito inteirado, já chega na barbearia, já sei o que eu quero e aí às vezes o barbeiro não precisa nem mais dar aquele toque. Já o Gabriel sempre demonstrou gostar da atividade. Por incentivo de amigos e familiares, ele entrou no curso de barbeiro e agora já planeja ingressar no mercado de trabalho. Hoje em dia existem várias formas de ganhar dinheiro e o curso de barbearia, por conta dessa grande expansão que teve, da grande quantidade de pessoas precisando, eu decidi fazer o curso. O curso são 2 meses, na verdade, né? E a cada vez me profissionalizar mais, né, entrar mais na área e sair daqui já está pronto para o mercado de trabalho. Esse é hoje um dos cursos mais procurados aqui da instituição. Antes mesmo das matrículas acontecerem, já havia até lista de espera. Todo esse interesse é porque a profissão de barbeiro cresceu bastante nos últimos anos e atualmente há muitas oportunidades de trabalho aqui na capital maranhense. O curso tem carga horária de 160 horas. Aqui eles adquirem conhecimento teórico e técnicas de corte e embelezamento. Ao final, estarão preparados para atuarem na profissão. O conteúdo teórico do embelezamento, né, fica por minha responsabilidade e entra o aprender cortar cabelo, entra o aprender fazer barba, o aprender a cuidar, né, do cabelo, ao cuidar da barba, tá, de uma forma com conhecimentos técnico-científicos. Devido à crise que o país vem enfrentando, muitos postos de trabalho foram fechados, o que resultou no aumento do desemprego. Hoje só se mantém ou consegue ser inserido no mercado profissionais que, entre as várias competências, possuem qualificação. Pessoas melhor preparadas, melhor qualificadas, elas acabam tendo maiores chances de ingressar ou permanecer no mercado de trabalho. Elas conseguem desenvolver um trabalho e conseguem se permanecer, na verdade, no mundo do trabalho, porque elas conseguem acompanhar essas mudanças que ocorrem através das novas exigências
competências, né, que as empresas acabam exigindo. Então, as empresas estão passando por mudanças. Então, o profissional ele precisa também estar antenado, ele precisa estar bem observando e acompanhando todas essas mudanças para que ele possa crescer e se manter no mercado de trabalho. Importante ressaltar isso, né? Não apenas o domínio de áreas técnicas, mas o domínio de competências importantes. Trabalhar em equipe, aprender sempre, enfim, liderar, são características fundamentais nesse mercado que aí está. Boa sorte para você aí nesse ano de 2019, que você possa se qualificar, buscar cada vez mais o mercado de trabalho e que a gente possa ter uma retomada aí da economia de fato para, nessa junção de fatores aí, a gente diminuir esse número de desemprego que ainda é muito grande. Confira agora o nosso giro de notícias. 5 novos ecopontos devem ser instalados na capital. Um deles no centro já está com 80% dos serviços concluídos e é o primeiro da cidade a contar com um galpão de triagem instalado em área próxima. O novo equipamento está sendo instalado no anel viário região central de São Luís. O local foi vistoriado pelo prefeito Edivaldo Holanda e vai contar ainda com um espaço para que catadores possam trabalhar de maneira adequada com material reciclável. Atualmente, 11 ecopontos estão instalados na capital maranhense. O preço da gasolina negociada nas refinarias está mais baixo. O litro passou de R$ 1,50 para R$ 1,46. A última redução no preço do combustível ocorreu dia 28 de dezembro do ano passado, quando passou de R$ 1,55 para R$ 1,50. De acordo com a Petrobras, a política de preços da empresa para a gasolina e o diesel vendidos às distribuidoras tem como base o preço de paridade de importação formado pelas cotações internacionais destes produtos, mais os custos que importadores teriam como transporte e taxas portuárias. Em Imperatriz, um sargento reformado da Polícia Militar, identificado como Joselito Fernandes Marinho, de 51 anos, foi morto a tiros na tarde de ontem. De acordo com a polícia, 2 homens passaram de moto e viram um PM encostado em uma caminhonete quando anunciaram o assalto. A vítima, que foi atingida com um tiro na cabeça, teve a pistola roubada e logo em seguida abandonada. Além da hipótese de latrocínio, roubo seguido de morte, não está descartada a possibilidade de execução. Agora aqui no Bom Dia, a participação de Silvan Alves, que acabou de apresentar ainda há pouco aqui o nosso Bandeira 2. Olá, Silvan, ótimo dia. Bom dia, Adalberto, bom dia a todos. Silvan, vamos falar de apreensão de drogas no interior do estado. A gente falou que o ano passado foi o número recorde de apreensão, né? Esse exatamente. Ano já começou também nessa levada. Exatamente. Teve uma apreensão grande feita pela Polícia Rodoviária Federal, porque isso independe de qual instituição faz, o importante é o combate, né, ao tráfico. Então, foi numa abordagem de rotina feita na BR-010 por policiais rodoviários federais, na região de Porto Franco, uma mulher que estava no interior do ônibus da empresa Marajó, que fazia a linha Goiânia, Belém, ela foi interceptada e depois, através do bilhete de embarque de bagagem, os policiais identificaram ela em meio aos passageiros. Ela não teve a identidade revelada, porque a polícia acredita que ela estava servindo como mula, embora mula no tráfico é quem é contratado, ganha dinheiro para fazer o transporte de determinada quantidade de droga. Então, ela diz que, na verdade, ela estava comprando a droga para ir vender lá em Belém, etc. Só que a polícia não acreditou muito nessa história dela. Acredito que ela era mais uma mulher utilizada pelo tráfico, como acontece muito, né? Muitas das mulheres que são levadas para o tráfico de drogas, elas são contratadas pelos traficantes, e aí ela foi levada para a delegacia lá de Porto Franco, onde ela foi autuada em flagrante e a droga toda foi apreendida e entregue também à Polícia Civil. Silvan, houve uma reunião do comando para tratar de algumas regras em relação a esse pré-carnaval, né? Nós já temos aí diversas reclamações em vários pontos da cidade. Uma das reclamações é aquela história do paredão, do cara parar o carro de som em qualquer lugar e levantar o carro de som, aumentar o volume do som lá e prejudicar, né, a população toda. Enfim, é uma situação complicada. E que várias reclamações já estão acontecendo, inclusive, em diversos bairros da cidade, entre eles o da Madre Deus. Exatamente. Essa reunião aí definiu? Foram várias regras definidas, foi uma reunião feita com a presença do próprio subcomandante-geral da Polícia Militar do Estado do Maranhão, Coronel Pedro Ribeiro, a presença de representantes culturais, de estabelecimentos que funcionam lá na Madre Deus, porque o que se viu nos últimos, nas festas aí que aconteceram, inclusive de passagem de ano,
né, é que muita gente acabou extrapolando, colocou carro de som, tinha paredão e a coisa ficou desorganizada, né, gerando reclamações e protestos de várias pessoas. Então o que ficou definido nessa reunião? É estritamente proibido, né, a utilização de paredões na região da Madre Deus a partir desse final de semana. Ficou definido que a partir de agora, já desse final de semana, o BPRV é o primeiro que vai chegar no local, já com a determinação de que se o cidadão for encontrado lá, e esse aviso, a Polícia Militar não quer apreender o carro nem equipamento de ninguém. Então já faz questão de anunciar que quem for para lá nessa situação corre o risco de ter o veículo apreendido e sofrer as sanções previstas na lei, porque isso é crime ambiental, né? O som automotivo, né? Isso está previsto na lei do silêncio, em crimes ambientais, e também na legislação, no Código Brasileiro de Trânsito. Então, o veículo vai ser guinchado, vai ser apreendido já por determinação do subcomandante-geral da Polícia Militar do Estado do Maranhão. Também ficou estabelecido que, por exemplo, lá, além dos paredões, haviam determinados comerciantes que estavam colocando mesas, cadeiras no meio da rua e bota a caixa de som e ficava também uma bagunça generalizada. Então isso não vai mais ser permitido. Vai ter também a participação da Blitz Urbana, da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte, são ações conjuntas do Estado e do município para evitar e organizar. Então não vai ser permitido mais que o cidadão extrapole o espaço ao qual ele tem direito para tirar o direito das outras pessoas, né? Então isso também não vai ser permitido, já ficou definido. E além do policiamento do batalhão rodoviário, do batalhão estadual rodoviário de trânsito, vai ter o pessoal da cavalaria, né, que vai dar toda a cobertura, policiamento a pé, não é? Algo em torno de 800 homens já estarão fazendo esse tipo de patrulhamento e vigilante para que todas essas regras sejam cumpridas e o cidadão tenha realmente comodidade. Porque o que acontece? Embora a Madre Deus seja um celeiro de manifestações culturais, etc., lá moram muitos idosos, moram muitas crianças também. Então, porque o paredão ele não tem limite, ele passa do horário, ele não tem regras a serem seguidas e isso estava realmente tirando sossego de muita gente. Ficou definido também aquela questão das pessoas que têm livre acesso para entrar com seus veículos, são os moradores lá da área, isso também já foi discutido e está definido, essas pessoas também não terão dificuldade desde que elas atendam os critérios que foram informados na reunião e que já foram repassados a todos os conselheiros lá do bairro da Madre Deus. Obrigado, Silvan, bom final de semana. Ok, bom fim de semana a você, Adalberto, e a todos. É o nosso Silvan Alves participando aqui do Bom Dia Maranhão. São 7 horas e mais 12 minutos. No próximo bloco serão entregues daqui a pouco os serviços de reforma e infraestrutura no cais da Praia Grande. E você vai ver também, hoje, Dia Mundial do Braille, é comemorado hoje. Tem também John Coutrinho, a repercussão da declaração da ministra da Família que virou top no Twitter. São 7 horas e 12 minutos. Bom Dia Maranhão volta já já. São 7 horas e mais 16 minutos, 7h16 de volta. O Bom Dia Maranhão ao vivo para todo o estado pela TV Difusora. Não perca a hora, 7h16. E agora uma notícia preocupante, hein? Mesmo com a redução do número de feminicídios, cresceu o número de denúncias de violência contra mulheres na região da Grande Ilha durante o ano de 2018, onde mais de 400 pessoas foram presas por esse tipo de crime. Os dados são da Delegacia Especial da Mulher. Os números revelam um crescimento significativo de ações executadas pela Delegacia Especial da Mulher. Em todo o ano passado foram instaurados 1.625 inquéritos policiais, foram realizadas 402 prisões em flagrante e foram cumpridos 32 mandados de prisão. Então as mulheres têm procurado mais, aumentou o número de inquéritos policiais instaurados, aumentou substancialmente o número de medidas protetivas de urgências pedidas aqui na delegacia e remetidas ao Poder Judiciário. A mulher está se sentindo mais protegida e mais fortalecida para denunciar a violência sofrida. Em relação a medidas protetivas de urgência, foram expedidas em 2018 3.789. 1.358 a mais que em 2017. Isso significa dizer que hoje mais mulheres estão protegidas e os agressores impedidos de se aproximarem das vítimas. Houve também aumento no quantitativo de estupros. Em 2017 foram registrados 59 casos. Já em 2018 foram 89 crimes do tipo. Quanto a feminicídios,
Tanto na Grande São Luís como no Maranhão, as estatísticas apresentaram queda. Em todo o estado foram 43 casos ano passado. Em 2017 foram 51. Na região metropolitana de São Luís, a prática do crime caiu quase que pela metade. Isso aí é fruto de um trabalho conjunto. Aqui em São Luís nós temos a Casa da Mulher Brasileira, que integra todos esses órgãos que trabalham no enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher. A mulher assim se sente sim mais respeitada, com seus direitos mais garantidos, mais forte para enfrentar a violência. E a violência contra a mulher também é assunto para a participação do nosso Luiz Carlos Lima, direto lá de Imperatriz, gente. Muitas mulheres denunciando lá na região tocantina casos de violência. Vamos para a Imperatriz. Luiz Carlos, bom dia. Olá, Adalberto, muito bom dia para você também. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Olha, mais de 800 denúncias de violência contra a mulher foram registradas no ano passado. De acordo com os órgãos de proteção, esse número pode ser ainda maior. Agora, o dado positivo é que as vítimas estão perdendo o medo de denunciar os agressores. A violência doméstica ainda é difícil de denunciar. E para muitas vítimas, conseguir até mesmo falar sobre o assunto ainda é assustador. Mesmo assim, o número de inquéritos em Imperatriz aumentou. Isso não significa necessariamente que o número de violência na cidade tenha aumentado, mas sim que as mulheres estão procurando denunciar esse agressor para que ele seja punido. Na maior parte das notícias, as mulheres não têm a identidade revelada e nem sempre fazem as denúncias. E são poucos os casos em que a informação sobre o que aconteceu com a vítima após a agressão, quando ela sobrevive ou se o agressor foi punido. A violência doméstica é aquela em que a agressão ocorre dentro de casa, por parente, companheiro ou quem divide a moradia com a vítima. Por isso, o alerta a quem sofre essa violência. A importância dela denunciar é primordial para salvaguardar a vida dela, entendeu? E romper esse ciclo da violência. 2019 começa com trabalhadores na porta do Cine Estadual aqui em Imperatriz à espera de oportunidade de trabalho. Já os empregadores esperam uma definição nos rumos da economia para começar a contratar. Muita gente já começou o dia na porta do Cine Estadual em busca de uma vaga no mercado de trabalho. Incansável, né? A gente não pode cansar, incansável. A gente procura todos os dias. Certo que aqui em Imperatriz, a mão de obra na construção civil está difícil demais. De acordo com uma pesquisa realizada por um site de emprego, as vagas aumentam até 11% nesse primeiro trimestre. Mas, ainda assim, a oferta de vagas é menor que a demanda de pessoas desempregadas. Infelizmente, no momento, as nossas vagas, nós temos 3, 4 vagas. Agora, de ontem para cá, né? Nós disponibilizamos para o trabalhador, mas aumenta consideravelmente esse número de trabalhador em busca de uma oportunidade. Em Imperatriz, as vagas mais procuradas são para a área de construção civil e também é o tipo de trabalho que mais oferece vagas. Só que nas outras áreas, o cenário é preocupante, a contar do número de empregos ofertados. O empregado ele deve comparecer ao Cine, fazer o seu cadastro de carteira de trabalho, identidade e CPF. São os documentos necessários para que ele faça esse cadastro no sistema. Quando a gente manda ele para uma oportunidade, ele vai dentro daquele perfil que a empresa solicitar. Quadro meio que sombrio, né, Adalberto, de pessoas à procura de emprego, mas a gente, é claro, espera que melhore essa situação. A gente volta com você aí no estúdio. Obrigado, Luiz. Obrigado. Vamos falar de política agora aqui no Bom Dia? Política com John Coutrin aqui no nosso Bom Dia Maranhão. John, um ótimo dia para você. A gente estava falando de trabalho no começo do programa, as pessoas buscando se qualificar cada vez mais. São mais de 13 milhões de desempregados no país, um grande número de pessoas aí na informalidade. E esses 13 milhões a gente não está contando ainda aquelas pessoas que estão trabalhando em situação precária, né, ou sem carteira assinada. Mas enfim, agora em Imperatriz a gente viu a dificuldade em várias áreas, a construção civil é uma delas. E ontem, na entrevista exclusiva que deu ao SBT, o presidente Jair Bolsonaro deu uma declaração, um mínimo, preocupante aí, né? Dizendo de que pode, inclusive, que há um estudo já para tentar acabar com a justiça do trabalho, John. Bom dia, Adalberto, bom dia a todos. O presidente Jair Bolsonaro e seus ministros estão indo de contramão aos direitos assegurados pela Constituição, aos direitos conquistados
durante todo esse tempo. E não foi diferente, ele mesmo vocalizou isso na entrevista no SBT, disse Adalberto que pretende acabar com a Justiça do Trabalho. Primeiro ponto importante em relação a isso, ele cometeu um equívoco ao dizer que a Justiça do Trabalho não existe em lugar nenhum do país. Em lugar nenhum do mundo. Do mundo, quando na verdade existe na Alemanha, existe na França, na Bélgica, no Brasil, até então, e ele cometeu esse equívoco. Adalberto, é importante destacar que a Justiça do Trabalho ela é um órgão vinculado ao próprio Poder Judiciário, ou seja, é um poder diferente, o Judiciário é uma coisa, o presidente Bolsonaro é outro poder, então ele, havendo uma intromissão no próprio Poder Judiciário, ou seja, ele como numa atitude aí autoritária, ditatorial, já demonstra aí que quer acabar com algo que protege, Adalberto, os trabalhadores. A Justiça do Trabalho tem a função de mediar conflitos, ou seja, relacionados às causas dos trabalhadores. Aí fica a pergunta, ele acabando com a Justiça do Trabalho, é aí que os trabalhadores vão ter os patrões, até ele mesmo falou o seguinte, que no Brasil se paga o salário, mas é mais difícil para o patrão pagar o salário, ou seja, dá uma referência muito clara, Adalberto, que há uma política dentro do governo Bolsonaro de proteção aos empresários, de proteção aos patrões. Ele mesmo falou isso, ele mesmo expressou isso, ou seja, que é muito difícil hoje para os patrões, para os empresários, diante da própria, segundo ele, carga tributária, dos direitos garantidos, mas é uma proteção que está aí aos patrões e não aos trabalhadores. Vamos ouvir então um trechinho, vamos assistir um trechinho da entrevista do Bolsonaro ao SBT, vamos lá? Quando eu falei que é difícil ser patrão no Brasil, os sindicatos falam, é difícil ser empregado. E eu responderia agora, que não tive a oportunidade de responder, mais difícil ainda estar desempregado. É a situação que está o Brasil. O Brasil é um país de direitos em excesso, tá? Agora falta emprego. Porque quando você pensa em produzir alguma coisa, quando você vê a questão dos encargos trabalhistas, que atrapalha a todo mundo no Brasil, aquela pessoa desiste de empreender. Olha os Estados Unidos, por exemplo, lá não tem quase direito trabalhista nenhum. Não adianta você ter direito e não ter emprego, não ter trabalho. O senhor acha que a Justiça do Trabalho deveria acabar? Eu acho que qual país do mundo que tem? Tá? Tem que ser justiça comum, tem que ter a sucumbência. Quem entrou na justiça, perdeu, tem que pagar. Até 1 ano e meio atrás, no Brasil, era em torno de 4 milhões de ações trabalhistas por ano. Ninguém aguenta isso. Nós temos mais ações trabalhistas que o mundo todo junto. Então, algo está errado. É o excesso de proteção. E o governo do senhor vai mandar um projeto de lei, alguma proposta para acabar com a Justiça do Trabalho, então? Isso daí a gente poderia até fazer, está sendo estudado. Em havendo o clima, nós poderemos discutir essa proposta e mandar para frente. Aí, portanto, a declaração do presidente Jair Bolsonaro. Excesso de direitos, essa aí o Bolsonaro pisou na bola. E dizer que o brasileiro tem excesso de direitos, lamentável. Inclusive depois da última reforma, a reforma trabalhista, né, que já tirou uma série de direitos aí do trabalhador. O que se quer aí é um equilíbrio, né, o que se deseja. Ô John, vamos falar de outra declaração polêmica, a declaração da ministra da Família, que repercutiu, foi inclusive o principal assunto do Twitter no dia de ontem, né? É isso, a ministra da Família, Direitos Humanos e Mulher, olha só, a Damares, ministra dos Direitos Humanos, da Família e da Mulher, deu uma declaração ontem, nós vamos já mostrar um vídeo do Alberto que fala da cor de homem, de criança, de menino, de menina, algo que repercutiu e que causou bastante polêmica. Vamos acompanhar. Atenção! É uma nova era no Brasil. Menino veste azul e menina veste rosa! Na verdade, mais do que falar em cor ou vestimenta, está se falando de outro, o pano de fundo é outro, né, John? É outra história, quer dizer, não respeitar inclusive a diversidade, há uma série de outros conteúdos desse discurso aí implícitos, né? Exato, Adalberto. O que é que fica aí inerente à fala da ministra? Primeiro ponto, quando ela fala, ela se justificou dizendo que foi uma metáfora relacionada à ideologia de gênero, mas quando ela fala isso, ela está aplicando uma outra ideologia, ou seja, uma ideologia própria impondo valores de uma outra ideologia que não deveria ser isso. Ou seja, primeiro ponto é esse. Segundo ponto, mais importante do que vestimenta e cor de camisa, de vestuário, são os direitos das crianças. Muitas crianças hoje que sofrem trabalho escravo, que passam hoje por vários sofrimentos em relação ao trabalho escravo, ou seja, vários direitos que as crianças aí não são respeitados, atentados psicológicos, psíquicos
relacionados à criança, ou seja, vários assuntos que deveriam ser colocados na pauta em relação aos direitos das crianças, mas está se discutindo neste momento a questão de cor, de ideologia de gênero. É importante observar, Adalberto, que muitas crianças hoje estão fora da sala de aula, é preciso uma política de valorização da educação, muitas crianças sendo violentadas aí por padrastos, ou seja, isso que deveria se discutir. Não é o momento de discutir a questão de ideologia, aplicando uma outra ideologia. É claro que no governo Bolsonaro, do presidente Bolsonaro, há uma vertente de valorização da família, aí tudo bem, uma família mais tradicional, conservadora, mas não é dessa forma que isso vai ser estabelecido, ou seja, impondo. Primeiro tem que se respeitar as constituições e os direitos individuais de cada um. Isso é o que resguarda a Constituição. E claro que isso é direito da família, mas cabe essas discussões ser realizadas na academia, ser realizadas por professores e, claro, o próprio papel da família discutir isso. Então, nesse momento, não é colocar isso como prioridade. Isso é uma parte do plano de governo do Bolsonaro, mas há outros assuntos mais importantes, Adalberto, do que discutir isso. Ou seja, mais do que uma metáfora, isso se torna mais um paradoxo em relação ao que prega o próprio governo Bolsonaro em relação à fala da ministra aí, que tenta colocar isso como uma pauta prioritária, quando na verdade, Adalberto, nós temos outras mais importantes relacionadas aos direitos das crianças que estão aí sendo violentadas, que passam por trabalho escravo e que precisam de mais direitos e de mais cuidados. Ô John, o Leonardo Boff, que é um escritor, enfim, um teólogo bastante conhecido no Brasil e no mundo, fez ontem um comentário a respeito do caráter do governador Flávio Dino, né? Que inclusive a gente naturalmente aparece aí entre os nomes de lideranças políticas no Brasil, não apenas aqui no estado, mas nacionais. O que falou o Leonardo Boff? O Leonardo Boff, ele novamente, ele sinaliza, ele faz um gesto em relação ao governador Flávio Dino, ele que é um dos ícones da teoria da libertação aqui, na ideologia da questão política aqui no país, e ele, Adalberto, fez um comentário em relação ao Flávio Dino por conta da posse do simbolismo que houve na transmissão de faixas para cada representante de segmento social. Ou seja, o Leonardo Boff, teólogo, escritor, representante da teologia da libertação, acredita que o Flávio é um representante nato dos segmentos sociais e que o Brasil deveria olhar para o governo Flávio Dino, ou seja, que o Brasil deveria olhar para o governo do Flávio, que prioriza os mais necessitados, que prioriza os mais pobres, e aí ele acha que é o nome em que o Brasil deve olhar para frente, ou seja, não é a primeira vez a declaração do Leonardo, no sentido de projetar o Flávio um projeto ainda maior, nacional, ou seja, como principal representante da esquerda, no sentido de liderar essa oposição ao próprio Bolsonaro e de ser um representante legítimo das causas da esquerda brasileira. Ô John, para encerrar, que o tempo hoje está curto, o Lula orientou o Partido dos Trabalhadores a não bater boca aí com o governo Bolsonaro, né? Para quem foi que levou essa mensagem? Bom, foi na visita ontem que a presidente nacional do PT, a Gleisi Hoffmann, visitou o Lula e disse o seguinte, Adalberto: o Lula recomendou que não se bata a boca, mas que se discuta os direitos do povo do Brasil e que se mostre o legado do PT aí nas redes sociais, ou seja, nas discussões e nos debates, que não fique de bate-boca, nesse confronto, às vezes, tolo, relacionado ao governo Bolsonaro, mas ele quer que se discuta propostas, se discuta os direitos do povo e, claro, que nunca se esqueça do que o PT fez durante os 13 anos. Para fechar mesmo, agora o governo tem um novo líder na Assembleia? Tem um novo líder, o Rafael Leitoa, deve ser o Rafael Leitoa. A Assembleia volta no dia 1º de fevereiro, mas já está praticamente definida, Adalberto, o Rafael Leitoa, do PDT, deputado lá de Timon, deve ser o líder do governo Flávio Dino. Havia uma disputa aí, ele poderia, ou ele, o Rafael Leitoa, ou Marco Aurélio, mas a inclinação maior é para o Rafael Leitoa, do PDT. Obrigado, John. Obrigado, Alberto, até segunda-feira. É o nosso John Coutrin, são 7 horas e mais 32 minutos. Vão ser entregues daqui a pouco os serviços de reforma e infraestrutura no Cais da Praia Grande, hein? É para lá que nós vamos agora com o repórter Eduardo Ericeira. Vamos para lá? Vamos para a Praia Grande com o Eduardo? Agora sim. Eduardo, bom dia para você. Olá, muito bom dia, Adalberto. Bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. Como você disse, daqui a pouco a solenidade de entrega aqui da reforma de revitalização do Cais da Praia Grande, esse importante ponto turístico, inclusive,
não só de transporte de passageiros, mas também um importante ponto turístico que fica aqui na área do centro histórico aqui da capital São Luís. A gente vai mostrar um pouquinho do que foi feito aqui. Foram várias obras que foram realizadas aqui, ó, as cadeiras foram mudadas, também teve a reforma do teto aqui da proteção aqui do cais da Praia Grande, também aqui algumas pessoas já aguardando por mais uma lancha. Agora há pouco partiram 2 lanchas aqui com destino principalmente ao município de Alcântara, mas vai para outras cidades também. Aqui algumas pessoas já aguardando a saída de uma outra lancha. Outro ponto importante também aqui do cais da Praia Grande foi essa proteção que foi colocada, viu, Adalberto? Não existia essa proteção que foi colocada logo aqui em frente ao cais da Praia Grande, que vai garantir mais segurança. Inclusive pessoas, moradores de rua, inclusive até usuários de droga, eles dormiam aqui nesse espaço. Com a colocação dessa proteção, isso não está mais acontecendo. O nosso repórter cinematográfico José Antônio Teixeira está descendo aqui pela rampa. Melhorou também a questão da acessibilidade. Está descendo justamente aqui pela rampa, que garante acessibilidade ao local, que também não era possível. Essa reforma durou cerca de 5 meses, foi realizada pela Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos. Eu vou conversar agora com o presidente da MOB, que é o Laurence Melo, que vai nos passar mais informações. Laurence, daqui a pouco a solenidade de entrega, a gente já mostrou agora há pouco aqui alguns pontos que foram revitalizados do espaço, quer dizer, um novo espaço que está sendo entregue à população, não só aqui da capital São Luís, do estado do Maranhão e até do Brasil, já que o São Luís recebe muitos turistas e aqui é um ponto onde as pessoas vão até o município de Alcântara, quer dizer, recebe muitos turistas. Uma obra totalmente feita, 5 meses, completamente revitalizado, né? Exatamente. Bom dia, Eduardo, bom dia a todos. É uma obra de impacto aí tanto na área do transporte quanto na área do turismo, né? Sabemos que Alcântara é uma cidade histórica e esse é o único ponto autorizado, né, de saída das embarcações que levam o turista e o cidadão de Alcântara até aquele destino. Isso é uma obra de investimento de R$160 mil aproximadamente, né? Uma obra que buscou aí revitalizar o nosso terminal do cais da Praia Grande. É um local que não tinha nenhuma intervenção dessa magnitude do ponto de vista estatal desde o ano de 1999, quando foi feita a primeira grande intervenção. E como eu disse, é uma obra que tem impacto aí no nosso transporte, na melhoria da qualidade, né, do transporte aquaviário que é realizado aqui com destino à cidade de Alcântara, mas é uma obra que também tem impacto no nosso turismo, né? Nós sabemos que hoje o Maranhão é o 4º ou 5º destino mais procurado a nível de mundo, né? E aqui é um ponto de saída para, como eu disse, para a cidade histórica de Alcântara, uma cidade que tem grande visitação, né? E nesse aspecto a Agência de Mobilidade Urbana dá mais um passo aí na melhoria da qualidade de transporte público no estado do Maranhão. Nós estamos com a licitação do terminal rodoviário em curso, né? Esperamos aí que logo em breve possamos estar publicizando o vencedor desse certame, e esse vencedor ele vai ter a obrigação de fazer a restauração e a gestão do terminal rodoviário de São Luís, e nesse meio de caminho nós estamos aqui entregando hoje com muita satisfação, com muita honra à população o terminal do cais da Praia Grande totalmente revitalizado. Investimento como você já disse, no aspecto da segurança, com a delimitação do perímetro. Houve toda a recuperação da parte sanitária, da parte elétrica, da parte da cobertura do terminal, né? A área de vivência também foi recuperada. Inclusive a cobertura ameaçava até cair, né? Sim, a cobertura já havia aí essa ameaça de queda, né? Então nós entregamos esse terminal totalmente revitalizado para contribuir com a melhoria da qualidade de transporte público. E também a questão, como você falou, a importância turística, também do transporte aqui no local, mas também do valor histórico. Aqui a gente está numa área do centro histórico, esse cais, ele já foi até tema de escritores, enfim, de poetas, quer dizer, tem também todo um valor histórico envolvendo esse espaço. Exatamente, o mestre Josué Montello, né, autor do romance Cais da Sagração, aqui falando um pouquinho de história, já foi e ainda é por alguns chamado de Rampa Campos Melo, né? Nós sabemos que nos séculos anteriores houve grande movimentação mercantil, aqui onde hoje está construído o terminal de integração da Praia Grande, depois migrou para a Rampa Campos Melo, depois para o Cais da Sagração, aí em homenagem à coroação do imperador Dom Pedro II, e como eu disse, em 99 houve a migração do local de saída aqui para esse terminal que passou a ser chamado de Cais da Praia Grande, né, com a intervenção em 1999, e aí passados 20 anos o governo do estado entrega esse patrimônio, né, histórico de São Luís, do Maranhão e do mundo de volta à população totalmente revitalizado.
Solenidade a partir das 8h30, quem deve comparecer, além, claro, de você, doutor Lauro? O governador em exercício, doutor Carlos Brandão, confirmou presença. Também encaminhamos convite para o prefeito de São Luís, para o prefeito de Alcântara. Convidamos o capitão dos portos, comandante Dutra, o presidente da IMAP, Ted Lago, e demais representações aí da sociedade civil organizada. Essa reestruturação, inclusive, você falou um ponto importante, a questão da Capitania dos Portos, que é quem faz a fiscalização das embarcações, que verifica essa questão da segurança marítima, vai inclusive facilitar o trabalho da Capitania dos Portos aqui no local, né? Exatamente, é um trabalho que nós desenvolvemos de forma muito integrada, de forma muito salutar, né? Sempre explicando para a sociedade que a MOB ela é responsável pela regulação do transporte aquaviário, a segurança de navegação é uma competência que é da Marinha do Brasil, aqui representada pela Capitania dos Portos, e nesse aspecto é importante que o órgão estadual e o órgão federal, eles atuem aí de forma integrada, de forma a estar garantindo a melhor qualidade, tanto no aspecto de segurança, quanto no aspecto mesmo de conforto para o cidadão que utiliza o transporte aquaviário. Ok, obrigado pela entrevista então ao presidente da Agência Estadual de Mobilidade Urbana, Laurence Melo. Só lembrando, daqui a pouco às 8h30 da manhã, a inauguração com a presença de várias autoridades acontecendo aqui no cais da Praia Grande. A gente volta no estúdio com você, Adalberto Melo. Obrigado, nosso Eduardo Ericeira. Obrigado, nosso entrevistado também, o secretário Laurence, pelas informações daqui a pouquinho importantes. São 7h38. No próximo bloco, os destaques do esporte. Vem aí no Sampaio Corrêa, Ulisses. Já não era sem tempo, né? E mais, celulares irregulares começam a receber a partir da próxima segunda-feira mensagens de alerta de bloqueio. E também o nosso guia cultural. A gente volta já já. São 7h42 ao vivo. Bom Dia Maranhão dessa sexta-feira. Hoje é comemorado o Dia Mundial do Braille, importante sistema natural de leitura e escrita que possibilitou às pessoas com deficiência visual ler e escrever, podendo assim interagir com o mundo de maneira mais independente. Estima-se que existam no Brasil mais de 6,5 milhões de pessoas com deficiência visual. O sistema de escrita e leitura em relevo criado pelo francês Louis Braille no início do século XIX mudou para sempre a história das pessoas com deficiência visual. E apesar da tecnologia, continua sendo imprescindível até hoje para a educação e inclusão social das pessoas cegas. Estão aí querendo criar um processo de desbrailização, né? Aí no Brasil, porque tem a região sul e sudeste, as pessoas cegas elas se acomodaram de uma tal forma que elas não querem mais aprender braille na sua alfabetização. Elas já aprendem com a tecnologia. Mas eu acho assim que a tecnologia ela veio para somar. Ela não pode, de forma alguma, tirar o método, tirar a importância que o braille tem na vida do cego, principalmente na vida da criança cega. Baseado na combinação de 6 pontos dispostos em 2 colunas e 3 linhas, o braille permite a formação de 63 caracteres diferentes, que representam as letras do alfabeto, os números, partiduras e até mesmo informática. Para mim parece ser impossível ler esse livro, mas esse sistema consegue se adaptar perfeitamente à leitura tátil, pois os 6 pontos em relevo podem ser percebidos pela parte mais sensível do dedo, com apenas um toque. O braille, bem como a alfabetização de qualquer pessoa, de criança a adulto, sempre tem a dificuldade. Então a mesma dificuldade que você tem ou teve para aprender na sua alfabetização, o braille acontece da mesma forma. É tipo você ter um carro, né? Você aprender a dirigir e não ter o carro, né? Ou dominar a informática, mas não ter o computador em casa para praticar. Tudo é questão de prática. O braille garante às pessoas cegas o direito de viver com independência e exercer sua cidadania plena. Muito já se avançou. Aqui no Maranhão, por exemplo, existe uma lei que obriga bares, lanchonetes, padarias e restaurantes a disponibilizarem cardápios a pessoas com deficiência visual. Nós estamos aí numa nova mudança. Hoje é lei estadual ter nos bares e restaurantes, panificadoras e lanchonetes cardápios em braille, né, e baixa visão, letreira ampliada fonte 26, para que nós, deficientes visuais e cegueira total, pode estar participando desses ambientes por igual com qualquer outra pessoa. Por outro lado, o maior e mais persistente dos desafios ainda não foi vencido: o preconceito. O
O dia que acabar preconceito, nós vamos ter realmente a certeza de dizer que nós somos livres a ir e vir em qualquer lugar, porque nada sobre nós sem nós. Vamos falar de esporte com o Laércio Júnior aqui no Bom Dia Maranhão. Laércio, um ótimo dia para você, boa sexta-feira. Bom dia, Adalberto. Vamos começar falando do Sampaio Corrêa, aquele atacante, artilheiro, matador, Ulisses. Até que enfim, né, Laércio? Até que enfim, ele que já teve uma chance no Mota. Na realidade, ele é meia atacante, só que marca gols em grande escala, até mais do que o centroavante de ofício, como era o William na temporada passada. Temos algumas imagens aí do Ulisses. Ele chega ao Sampaio Corrêa para realizar o sonho de jogar na Bolívia Querida aos 35 anos. Marcou 13 gols em 14 jogos na última temporada pelo Cordino. Ele tem uma média espetacular. A média da carreira do Ulisses é de 0,8, é quase 1 gol por jogo. E já foi campeão de turno aqui a nível estadual. Já representou o Maranhão com o Cordino na Copa do Brasil, na Copa do Nordeste. E agora terá o prazer, o privilégio de jogar com a camisa do Sampaio Corrêa. Muita gente pedia Ulisses na reta final da Série B do campeonato do ano passado. O jogador esteve na pauta de negociações do Sampaio Corrêa em várias oportunidades, mas a diretoria achou por bem aguardar o melhor momento, que pode ser agora. E é bom lembrar também que o Ulisses não acertou com o Cordino, alegando 4 meses de salários atrasados. O Cordino, que se reapresentou ontem, teve essa grande baixa, que é a do Ulisses, uma das atrações da Copa do Nordeste, vestindo agora a camisa do Sampaio Corrêa. Vamos falar do Papão do Norte agora, porque vem mais um amistoso pela frente. O Moto faz amistoso com a novidade do Léo Paraíba, o meia Igor também deve ser apresentado hoje, e os jogadores seguem amanhã com destino a Teresina, capital do Piauí, onde o Moto vai realizar mais um amistoso. Já fez 2, um contra o Santa Quitéria, outro contra um combinado de São José de Ribamar, marcou 12 gols nas 2 partidas e vai fazer esse primeiro jogo lá em Teresina contra o River, e tem um segundo jogo contra a equipe riverina marcado para São Luís no próximo dia 12, 2 jogos que antecedem a estreia do Papão contra o Altos do Piauí pela Copa do Nordeste. Então vamos falar desse adversário do time. Vamos conhecer a partir de hoje, Adalberto. Nós vamos no Bom Dia Maranhão mostrar um pouco mais das pequenas ou grandes curiosidades das equipes que estarão em ação na Copa do Nordeste 2019. Uma delas é talvez o time mais forte dos últimos anos da região meio-norte em relação àqueles que vêm surgindo no futebol brasileiro. Trata-se do Altos do Piauí. Associação Atlética de Altos. Fundação 2013. Cidade Altos. Município da Grande Teresina, com 39.974 habitantes, de acordo com o último censo do IBGE. As cores, o azul, amarelo e verde. O mascote é o jacaré. O estádio é o Felipão, com capacidade para 4.000 pessoas. O apelido de manga mecânica é em alusão à grande produção dessa fruta na cidade. O Altos é o mais jovem participante da Copa do Nordeste. Com apenas 5 anos de fundação, vem acumulando títulos. É o atual bicampeão piauiense. Já conquistou 2 taças do Piauí. Venceu em seu primeiro ano de participação a Série B do Campeonato Piauiense. O último título foi conquistado diante do River, maior vencedor do futebol piauiense. Ao longo dos últimos anos, é figurinha carimbada na Copa do Nordeste e aguarda com ansiedade o duelo contra o Santos pela Copa do Brasil. É aquele que os torcedores acreditam ser o maior jogo da história do clube. É bom lembrar que no ano passado, o Atlético Goianiense foi vítima do time de Altos na primeira fase da competição nacional. Este ano, Leandro Campos é o técnico da equipe. Logo de cara, um susto. O primeiro amistoso da pré-temporada derrota por 3-0 para o Atlético do Ceará. Mas nada que abale a confiança de uma equipe emergente e que vem se consolidando como uma das melhores da região norte-nordeste. Fizemos um planejamento para praticamente 45 dias. Nós esperamos que esse tempo ele seja muito bem aproveitado, porque nós sabemos que a nossa estreia na Copa Nordeste é no dia 16 de janeiro, assim como a nossa estreia no Campeonato Estadual no dia 20 de janeiro. Mas eu, particularmente, estou muito satisfeito com relação aos nomes, com relação aos jogadores de experiência, com jogadores já que têm uma certa condição das competições que nós vamos disputar, e eu espero realmente conseguir o sucesso. A primeira partida oficial do ano será contra o Motoclube no dia 16, em São Luís. Duelo entre os campeões de cada estado. O Altos está no Grupo B do Nordestão.
Associação Atlética de Altos, um exemplo de sucesso do futebol brasileiro. De 2013 para cá, vem dando sempre o Altos lá no Campeonato Piauiense. Ele ganhou 3, um perdeu no tapetão e os últimos 2, 2017 e 2018, acabou sendo bicampeão em cima do River do Piauí. Vamos ver o Altos na Copa do Nordeste aqui na TV Difusora. Falando da Copinha, Adalberto Melo, ontem tivemos 2 partidas que marcaram as estreias dos maranhenses. O Babaçu perdeu por 3-0 para o Cruzeiro e também tivemos a derrota do Marília de Imperatriz por 3-1 para o Velo Clube. Os gols nós vamos mostrar daqui a pouco no Na Hora D. Como também vamos falar mais detalhes da aclamação de Robson Paz, jornalista que é o novo presidente do Maranhão Atlético Clube. O Robson estava como diretor de futebol, levou o time à conquista da Copa FMF e ontem foi aclamado para ser o novo presidente do Maranhão Atlético Clube, com a apresentação inclusive da nova comissão técnica que tem à frente Marcinho Guerreiro. Mais detalhes daqui a pouco no Na Hora D. Legal. Laércio, até segunda-feira então. Um abraço. Tá aí o nosso Laércio Júnior participando com as notícias do esporte. São 7 horas e mais 51 minutos, 7h51 e você ligado aqui no Bom Dia Maranhão dessa sexta-feira. Olha, celulares irregulares nos estados da região Nordeste, além de 6 estados de outras regiões, começam a receber a partir da próxima segunda-feira mensagens de alerta de que serão bloqueados a partir de março, hein? O Eduardo Ericeira tem mais detalhes para nós, participa mais uma vez aqui do Bom Dia. Olá, Eduardo. Pois é, Adalberto, voltamos a falar sobre essa questão dos celulares. De acordo com a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, o bloqueio começa a partir do dia 24 de março, exatamente 75 dias depois do início do envio das mensagens que vão chegar nesses aparelhos celulares. A mensagem que vai chegar no celular é a seguinte, abre aspas, operadora avisa, : pela Lei 9.472, este celular está irregular e não funcionará nas redes celulares em 75 dias, que é justamente o prazo que eu falei após o início aí do envio das mensagens que será feita justamente pela Anatel. Outro ponto importante é que a medida vale somente para aqueles aparelhos que forem aí conectados, habilitados nas redes prestadoras de serviço a partir da próxima segunda-feira. Os celulares, aparelhos celulares que foram obtidos antes, eles não entram nessa situação, nessa medida imposta aí pela Anatel. É só os aparelhos a partir da próxima segunda-feira que forem habilitados nas redes prestadoras de serviços. De acordo ainda com a Anatel, a medida visa combater o uso de celulares falsificados, sem certificação ou com e-mail adulterado e ainda inibir a comercialização de aparelhos não homologados no país. As mensagens serão enviadas pelo número 2828, pelo número 2828, para os celulares que aí não vão poder ser utilizados. Voltamos mais uma vez com você no estúdio, Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Bom final de semana para você. Está aí o nosso Eduardo Ericeira, que a partir de segunda assume aqui a apresentação do nosso Bom Dia Maranhão. Nosso eclético Eduardo Ericeira vai estar com você durante essa semana aí para a gente dar um tempinho, né? Confira agora a previsão do tempo na capital e no interior do estado. Vamos lá, vem comigo. São Luís predomina céu claro a parcialmente nublado, possibilidade de chuva ocasional sobre áreas isoladas aqui da ilha, hein? 25 é a mínima, 32 a máxima. Lá em Imperatriz, amigo, predomina céu parcialmente nublado, probabilidade de chuva ocasional e isolada lá em Imperatriz. Mínima 23, máxima 35 graus. Vamos para Caxias? Predomina céu variando entre parcialmente nublado e claro e sem probabilidade de chuva. Lá em Caxias a mínima é 24, mas olha a máxima, já sobe 36 graus, bem quente, né? Em Bacabal, vamos para mais 3 cidades? Mais 3 cidades aqui no nosso mapa. Informações do Laboratório de Meteorologia da UEMA. Bacabal predomina céu parcialmente nublado, possibilidade de chuva ocasional isolada. Mínima de 25, máxima 36 graus. Balsas agora, na região sul, predomina céu parcialmente nublado, possibilidade de chuva também lá em Balsas, em chuva em áreas isoladas. Mínima 21, mas a máxima 34 graus. Última cidade aqui do nosso mapa é Barra do Corda, lá a mínima 23, a máxima 35 graus. E em Barra do Corda hoje, céu parcialmente nublado, sem probabilidade aí de chuva em Barra do Corda. Mínima mais uma vez 23, máxima 35. Informações aí do Laboratório de Meteorologia, que é do NUGEL, Núcleo Geoambiental da Universidade Estadual do Maranhão, parceira aqui do Sistema Difusora de Comunicação. São 7 horas e mais 54 minutos. Vamos ver agora como é que fica a tábua de marés? Primeira maré baixa já aconteceu, foi na madrugada, aos 37 minutos, na verdade, dessa sexta-feira, com 0,8 metros.
6h37 também já aconteceu a maré alta com 5,1 metros. Meio-dia e 49, já perto ali de 1h da tarde, 1,1 metro a maré baixa, portanto, a segunda do dia. E a maré alta, 18h49, a maré volta a subir com 5,6 metros. Bom, hoje é sexta-feira, está chegando o primeiro final de semana do ano, né, gente? Então, vamos saber agora o roteiro da sua diversão no nosso Guia Cultural com Jéssica Lima. E você, Jéssica? Olá, já chegamos com o primeiro Guia Cultural do ano. E no clima das férias tem muita diversão para o fim de semana. No cinema, o retorno de uma dupla promete quebrar recorde de bilheteria em janeiro. Eu tô falando do filme Wi-Fi Ralph Quebrando a Internet. A dupla que fez sucesso no mundo dos games dessa vez promete muita bagunça no mundo expansivo e desconhecido da internet. Cachorro, amigo! Uma outra animação que já faz sucesso há muito tempo na TV chega às telonas, Dragon Ball Super Broly. Goku e seus amigos passam por um momento de calmaria na Terra, mas o que ele não imaginava era que seu novo inimigo chamado Broly, um poderoso Super Saiyajin sedento por vingança que deseja destruir todos que encontrar pela frente. Frieza versus Broly. Seu poder de luta é mesmo incrível, mas o quê? Agora, para os grandinhos que preferem iniciar o ano levando alguns sustos, a dica é o Manicômio, que mostra o desafio de um grupo de youtubers que precisam passar 24 horas em um manicômio abandonado e supostamente assombrado. Me deixa sair daqui! Para quem está a fim de escutar um bom rock, pode visitar o Velho John Music Pub. Hoje o som fica por conta das bandas Original Fire e Cruz de Metal. Já amanhã quem faz o som são as bandas Vertigo e Sexy Magic. O Velho John fica na Avenida dos Holandeses. Agora, amanhã, o sabadão vai ser no Café de la Musique, que vai receber uma das maiores bandas de axé do Brasil, Banda Eva. O grupo, que completa 40 anos de existência em 2019, promete um show inesquecível na Ilha do Amor. Além deles, os DJs Félix Neiva, Mauro Blung e os cantores Pepe Júnior e Bruno Shinoda se apresentam por lá. Eu vou ficando por aqui. Se você tem algum evento e quer divulgar no Guia Cultural, é só enviar todos os dados para esse e-mail que está aparecendo aqui embaixo. Um excelente fim de semana e até a próxima. Tchau, tchau! Tá aí o nosso Guia Cultural, lembrando que nós estamos em férias, né? Então vale a pena visitar, por exemplo, os museus da cidade. Várias exposições estão em cartaz. Geralmente eles fecham por volta das 18 horas, portanto se programa para ir no começo da tarde para aproveitar bastante. Leve a garotada, vale a pena, a rica história do Maranhão está aí. Nós temos diversos museus, entre eles o Museu Artístico Histórico do Estado. Enfim, são diversas exposições que você pode aproveitar aí nesse finalzinho de férias, né? Já no meio de janeiro, a volta às aulas em muitas escolas, mas vale a pena aproveitar e conferir. Nesse final de semana nós vamos acompanhar como é que vai ser, na prática, a aplicação dessas medidas anunciadas pela Secretaria de Segurança Pública do Estado quanto ao pré-carnaval. Entre essas medidas, já fica logo avisado você, a gente falou isso aqui com o Silvão, mas a gente relembra para você. Está proibido o uso daqueles paredões, os carros de som em alto volume, principalmente em bairros como, por exemplo, o bairro da Madre Deus. Está proibido, haverá uma fiscalização e a gente vai acompanhar e trazer na segunda-feira a reportagem para você sobre o assunto. Na semana que vem, aqui na apresentação estará o Eduardo Ericeira, a gente se encontra. Para você, tudo de bom. Bom Dia Maranhão termina agora e por falar em tudo de bom, amanhã é sábado, é dia de tudo de bom, de Câmera 4, programação toda especial do Sabadão, você confere aqui na Difusora. Outras notícias no portal M10. A gente se encontra a partir de segunda, Eduardo Ericeira aqui no Bom Dia com o melhor da informação. A gente encerra com imagens aqui da capital maranhense, assim que a gente encerra hoje o nosso Bom Dia, assim que a gente encerra a primeira semana do ano novo, do ano de 2019. Tudo de bom para você. Até mais.